Olá, este é o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Eu sou Hebe Rios. O Analisa tem trabalhos técnicos de Jorge Calhau, João Ricardo Boi e edição de Kleber Casablanca. E hoje os nossos convidados são o professor do Departamento de Antropologia da Unicamp, Omar Ribeiro Tomás, que desenvolve pesquisas nas áreas de Antropologia da Guerra e do Conflito e História Social da África e do Caribe, e que fez estudos de campo no sul de Moçambique, em Uganda e no Haiti. Também participa do Analisa o aluno de graduação em Letras, Sudley Santil, que é haitiano e participa do Grupo de Acolhimento em Línguas, o GAL, do IEL, o Instituto de Estudos da Linguagem, e o GAL faz a tradução e interpretação comunitária e acolhimento de imigrantes e refugiados na região de Campinas. O Sudley é tradutor e intérprete comunitário de crioulo haitiano para o português e vice-versa. E o Analisa de hoje é sobre o Haiti, um país de 11 milhões de habitantes que vive o caos tomado por gangues depois da fuga de cerca de 4 mil presos. O país vive uma onda de crimes, com sequestros, assassinatos, prédios oficiais foram destruídos, escolas e aeroportos estão fechados. A violência impede também que o primeiro-ministro, Ariel Henry, que está em Porto Rico, volte e oficialize a renúncia e a passagem de poder para um conselho de transição. Henry entrou no governo depois que o presidente Jovenel Moïse foi assassinado em 2021. Ao longo da história, o Haiti é um país marcado por guerra civil, golpes de Estado e catástrofes naturais, como o terremoto que matou mais de 200 mil pessoas em 2010 e onde a pobreza é flagrante e não é recente. Professor e Sudley, obrigada pela participação. Eu gostaria de começar com o professor. Essa situação, ela parece o ápice de um quadro que vem há muito tempo. Então, eu queria que o senhor explicasse, o que acontece ao longo da história, mas antes de explicar, que fizesse uma análise desse momento, disso que está acontecendo no Haiti, e depois eu repasso a pergunta para o Sudley também. Perfeito. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu diria que esse momento terrível que o Haiti está vivendo, ele é devedor de uma crise que, de certa forma, eu sempre tento evitar recuar tanto na história. Nós podemos fazer esse exercício, acho que devemos aqui fazer esse exercício, mas esse momento atual, eu acho que ele é devedor fundamentalmente da desastrosa intervenção que foi levada adiante no Haiti após a crise de 2004. O Haiti viveu uma grande crise em 2004, e naquele momento você recorreu mais uma vez, como em outras ocasiões, se recorreu à ideia de ocupação como uma forma de você lidar com aquilo que se percebia como uma espécie de levante. Novamente, naquela altura também se falavam em gangues. Na altura, o termo que se usavam era chimé, que seriam quimeras, seriam os groupes chimé, Então seriam grupos de juvenis, de gangues juvenis, que estariam ameaçando a população com extrema violência. E naquela altura, o Haiti, como outros países do mundo, viviam crises de natureza que passavam por situações de extrema violência. A Organização das Nações Unidas propôs a possibilidade de uma intervenção, que seria uma intervenção concomitantemente civil e militar. Civil no sentido de você reinstitucionalizar o Haiti do ponto de vista das suas instituições estatais, e militar no sentido de você levar adiante a pacificação no Haiti. E aqui nós já temos um grande problema. Quer dizer, o problema do ponto de vista da intervenção civil é que essa intervenção civil, como outras intervenções, ela se fez supondo que o Haiti era terra arrasada, se fez supondo que no Haiti não existia nada, se fez supondo que você ia chegar num país completamente destruído. E o Haiti não era um país completamente destruído, era um país certamente em crise, mas era um país onde você tinha uma imprensa, vários jornais, onde você tem organização de advogados,
onde você tem Tribunal Supremo, onde você tem partidos políticos, onde você tem organizações profissionais, onde você tem organizações de médicos, onde você tem organizações de enfermeiros, onde você tem organização comercial, onde você tem tudo aquilo que supõe que existe em qualquer país da América Latina. Uma sociedade civil estruturada. Uma sociedade civil com problemas, certamente com muitos problemas, mas você tinha uma sociedade civil. E o que, do ponto de vista da intervenção civil, o que houve foi digamos, uma negação da existência dessa sociedade civil, né, e um tipo de intervenção que em todo momento se negou a um diálogo com setores da sociedade civil haitiana, certo? Então isso evidentemente gera uma situação de grande cansaço por parte dos haitianos, que tem que o tempo inteiro dizer, olha, nós existimos, nós estamos aqui, isso é um país. Nós construímos um país. O país está em crise? Está em crise. Precisamos de ajuda? Precisamos de ajuda. Mas precisamos de ajuda, não de tutela. Né? Então esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto foi, da minha perspectiva, aquele ponto que de alguma maneira explica, ou de alguma forma eu gostaria de estabelecer aqui, uma conexão direta com a situação de extrema violência que nós vivemos no Haiti hoje em dia, que foi a intervenção militar. A intervenção militar da MINUSTAH, naquela altura, foi capitaneada pelo Brasil, né? Geralmente o país que envia o maior contingente militar é o país que assume a liderança da intervenção militar, né? E naquela altura os militares brasileiros assumiram um imenso protagonismo. Um imenso protagonismo na luta contra esses grupos juvenis que naquela altura eram chamados de quimeras. E eu diria que talvez um dos grandes equívocos foi não prestar atenção no próprio nome que os haitianos davam a esses grupos, quimeras. Porque as quimeras, nós sabemos, uma quimera é uma quimera, certo? Ou seja, uma quimera em grande medida é fruto da nossa imaginação, certo? Então nós estamos lidando com grupos, isso eu pude ao Haiti, naquela altura, pude ao Haiti no ano seguinte, né, apontei isso em diferentes ocasiões para grupos brasileiros, inclusive para os próprios militares que atuavam no Haiti, que nós estávamos lidando com jovens que não eram gangues, não se tratavam de gangues, com jovens que em grande medida vinham de bairros que tinham passado por um empobrecimento brutal nas décadas anteriores e que mais ou menos expressavam o que os jovens haitianos expressam hoje em dia. E aqui vou usar uma palavra em crioulo haitiano, que eu acho que é uma palavra muito significativa, que é frustração. Né? Ou seja, nós estamos lidando com uma juventude que tem que lidar com uma imensa frustração. Uma imensa frustração que é, de um lado, uma consciência extraordinária com relação à sua própria história, ou seja, uma consciência, uma grande autoestima. Os haitianos não padecem de falta de autoestima, muito pelo contrário, eles querem que essa autoestima seja reconhecida. Então, um grande orgulho de ser haitiano e de dizer, estamos no mundo e viemos para ficar. E, ao mesmo tempo, uma absoluta falta de perspectiva com relação ao futuro. Então, isso cria uma situação de imensa frustração. Naquela altura, esses grupos, e isso eu posso garantir, porque isso eu vi, eu fui, conversei com as lideranças, naquela altura, os grupos que atuavam, certamente há grupos que vinham de Cité Soleil, que subiam em direção à cidade e que atuavam de forma violenta, eram grupos que atuavam fundamentalmente com paus, com pneus e com um armamento extremamente precário, certo? E num movimento que no Haiti também existe uma palavra em crioulo, né? Se eu falar errado, você me corrige, por favor. Existe uma palavra em crioulo que é uma palavra que é déchoucage. O déchoucage são grandes explosões de violência, que são explosões momentâneas, né? São momentos de explosões de violência em que a população manifesta a sua desconformidade com a situação e a tendência seguinte é a pacificação, né? Ora, o que os militares brasileiros, e aqui eu falo dos militares brasileiros, porque os militares brasileiros foram os responsáveis pela presença em Port-au-Prince, ou seja, você teve militares de outras nacionalidades que fizeram coisas sinistras, que estavam em outros lugares, mas o que era a presença brasileira
ela se dá na região onde você tinha uma efetiva situação de dechucagem, né? O que os militares brasileiros fizeram foi um exercício de imaginação, da minha perspectiva, inaceitável. Primeiro, imaginar que você estava numa situação de guerra, né? O Haiti não estava em guerra, certo? Não havia a guerra, havia certamente uma situação de violência, mas o Haiti não estava em guerra. Aqueles jovens não eram um exército a ser combatido, certo? Era uma outra situação que nós tínhamos ali naquele momento. E, por outro lado, a própria ONU agiu como se o Haiti fosse uma espécie de Serra Leoa. Então, toda a mobilização institucional que a ONU fez, certo? E que as tropas brasileiras fizeram, foi como se nós estivéssemos numa situação de guerra civil, certo? E que, portanto, você teria que levar adiante uma intervenção militar para pacificar o país. O país não estava em guerra civil, né? E as forças beligerantes não estavam particularmente armadas, né? Se nós pensarmos nos grupos que vinham de Gonaïves, eram grupos que vinham com paus na mão, né? Atualmente, nesse momento atual, essa população está armada, certo? Então, a pergunta que nós temos que fazer é: o Brasil fica lá, do ponto de vista militar, de 2004 a 2017. Da onde vieram as armas que estão agora no Haiti? Certo? Ou seja, de certa maneira, a forma como o Brasil levou adiante uma intervenção militar de uma violência atroz. A sociedade civil haitiana, organizações não governamentais, juízes, advogados, jornalistas, denunciaram em vão a violência brasileira. Recomendo vivamente um romance traduzido para o português, escrito por uma grande escritora haitiana da diáspora, que é a Dandika, que escreve um livro que em francês se chama Adieu mon frère, no caso em português foi traduzido como Adeus Haiti, e ela descreve o que os brasileiros chamavam de Operação Bagdá, que foi uma intervenção em bairros da cidade de Port-au-Prince, e uma intervenção brutal que levou um número de mortos impreciso até esse momento, certo? E foram denunciados e foram completamente ignorados, certo? Ao mesmo tempo, a população, sempre que você tem grandes contingentes militares, existe uma questão de gênero, ou seja, as mulheres foram sistematicamente violadas por soldados das forças brasileiras e não brasileiras, e cada vez que nós tínhamos uma denúncia de uma violação, esse soldado, em vez de ser julgado, ele era enviado para passar férias na República Dominicana ou em Miami, certo? Ou seja, ele era tirado do Haiti naquele momento. Ou seja, o que houve, e isso eu quero deixar, me parece que é talvez o grande problema com o qual a gente tem que lidar, é que foram levados adiante dois processos. De um lado, o Haiti, que evidentemente passava por uma imensa crise, passa por um processo em que as suas instituições são sistematicamente desrespeitadas e destruídas por essa presença, certo? Por outro lado, o Haiti entra numa rota de armas do qual ele não fazia parte. O Haiti não fazia parte dessa rota de armas. Essa rota de armas e essa rota de drogas, que de fato nós temos um problema no Haiti hoje em dia, que o Haiti está na rota do tráfico de drogas da América do Sul para os Estados Unidos, se consolida no momento dessa presença, certo? Então a gente pode dizer que a presença das forças da ONU leva uma maior desinstitucionalização, uma militarização que não existia, coloca o Haiti na rota das drogas, e tem o quarto elemento que talvez seja simbolicamente seja revelador dessa falta total de consciência do que é o Haiti, colocou o Haiti num mapa do qual o Haiti não fazia parte, que é o mapa da cólera, da doença. O Haiti, até aquele momento, o Haiti era dos poucos países latino-americanos que nunca tinha tido um surto de cólera. E naquele momento foram as tropas do Sri Lanka, estabelecidas no Artibonite, que levam o cólera para o Haiti e, portanto, agravam uma situação médica, hospitalar, já complicada no Haiti. Para coroar o processo, em 2010 nós tivemos o terremoto no Haiti, que foi um terremoto brutal, e que, diante do qual, e aí é muito importante dizer, diante do qual
as forças internacionais estabelecidas no Haiti não apenas não souberam reagir, como procuraram desmobilizar a própria reação haitiana. Porque, neste momento, eu estava lá e eu escrevi sobre esse assunto. Desculpa dizer nesses termos professorais, mas está dito. O que eu pude observar no momento imediatamente posterior ao terremoto foi uma sociedade civil organizada, certo? Uma população que estava lidando com uma situação tremenda, um terremoto daquela dimensão em Port-au-Prince é algo inimaginável. O que nós pudemos observar foi uma organização colossal para a chegada de alimentos em Port-au-Prince. Então, nesse sentido, a organização de mulheres foi crucial. As famosas Les Dames Sarah, Chanjambé, que são as mulheres que garantem a circulação de alimentos e as mulheres que garantem o cozimento desses alimentos, garantiram, no momento em que o país estava fechado, garantiram que não houvesse fome e não houvesse falta de alimentos. E garantiram por quê? Porque elas estão organizadas e, por outro lado, durante mais de uma semana, quem garantiu o atendimento aos aflitos foram médicos e enfermeiras, geralmente mulheres e enfermeiras haitianos, e quem garantiu a possibilidade de salvamento de pessoas que estavam sobre o escombro ou garantiu o recolhimento dos corpos foi uma organização extraordinária que no Haiti tem um nome, chama Combi, né? Ou seja, as pessoas se organizaram na forma de, se eu fosse encontrar uma tradução, eu usaria uma palavra tupi, que é a palavra mutirão. As pessoas se organizaram na forma de grandes mutirões, né, onde você tem regras, os mutirões têm regras, ou seja, os mais velhos definem aquilo que deve ser feito, os mais novos obedecem os mais velhos, e o que nós não vimos naquele momento foi nada semelhante ao caos, tal e como foi descrito. Não houve estupro de mulheres por parte de jovens haitianos, não houve ataques em supermercados, como aconteceu no Chile, no terremoto em fevereiro, poucas semanas depois, no terremoto no Haiti. Isso não aconteceu no Haiti e não houve a hiperinflação que as pessoas esperavam. Ou seja, a água que custava tal valor no dia anterior custava o mesmo valor no dia seguinte. O que significa dizer que você tinha no Haiti, e isso me parece importante destacar, vida social, controle social da vida, né? Isso existia e tudo isso foi sistematicamente ignorado. Quando a presença internacional que estava no Haiti e que naquele momento, em vez de ajudar, se encerrou, o Brasil se encerrou no seu quartel, os estrangeiros foram embora para o aeroporto, certo? A ajuda que chegava ficava trancada no aeroporto. Por quê? Porque se negavam a entregar ajuda para quem? Para organizações haitianas. Isso eu digo porque eu ia até o aeroporto e dizia, mas por que eles estão precisando de remédios? Ah, não temos protocolo. Mas quem quer protocolo? Nós temos médicos aqui, nós temos uma associação médica agindo, nós temos professores da faculdade de medicina agindo, certo? Eles precisam de remédios, as enfermeiras precisam de esparadrapo, de algodão, de todos esses remédios, certo? E houve uma negativa novamente, talvez o terremoto tenha sido a prova viva dessa incapacidade, uma incapacidade do mundo de aceitar a existência do Haiti. Aquilo foi um golpe, o terremoto foi um golpe, por quê? Porque nenhum país sai imune de uma situação dessas, caiu o Palácio Presidencial, caiu o Senado, caíram todos os ministérios, a universidade foi praticamente destruída, quer dizer, a morte entre os estudantes universitários, a vinda do nosso colega está diretamente relacionada à catástrofe que se abateu sobre a universidade, certo? E eu diria que revela um pouco essa falta de diálogo. E aí eu já concluo, porque eu já estou falando demais, concluí nada, eu vou deixar em aberto, mas eu acho que cabe aqui um grande questionamento, cabe nós no Brasil. O Brasil tem uma responsabilidade, o Brasil deve investigar a atuação das suas tropas, das suas organizações, por um lado, que é mais fácil, mas deve investigar a organização, o que as tropas brasileiras fizeram no Haiti. Ou seja, de que maneira você reagiu
com armas de grande porte a uma população juvenil geralmente armada com paus, panelas e facões. E essa certo? análise, ela vem do próprio tempo, né? Foram 13 anos e a situação piorou. Quer dizer, se tivesse feito realmente algum trabalho benéfico, né, a situação teria mudado. E Mas, insisto, professor... insisto só numa coisa. Uhum. O Brasil, e nós temos que demonstrar isso, eu estou falando isso aqui agora, mas acho que nós podemos demonstrar isso, o Brasil colocou o Haiti na rota das armas, certo? Ou seja, grupos juvenis marcados por essa mesma frustração de 2004, atualmente são grupos juvenis marcados por essa frustração, fortemente armados. Professor, e o senhor conhece o Sudley, né? Porque justamente o Sudley veio para cá em 2011, né? Encontrou o professor que te acolheu. Inclusive, o professor Omar, primeiro, obrigado por esse espaço de fala, é uma oportunidade de poder participar dessa conversa. Então, o professor Omar, a gente foi do pessoal que implementou o projeto para a gente vir para cá depois do terremoto, né? As estruturas das nossas universidades foram todas abaladas, daí o Brasil, através do CAPES, financiamento da CAPES, e a gente conseguiu um período de sanduíche inicialmente, que ao longo do tempo foi modificado porque tudo foi numa turbulência, ok, vamos ajudar, vamos salvar. E eu acho muito importante a fala do professor Omar, que depois dessa fala nem sei o que falar. Não, mas na verdade, até essa que seria a minha pergunta, né? Quer dizer, você concorda com essa análise do professor, né, de que o Haiti tinha uma estrutura social, uma sociedade civil organizada? Muito. E a ONU e o Brasil e todos os países que foram para lá não respeitaram Não respeitam. isso. E inclusive, é como se a gente fosse uma tabula rasa, que eles têm que chegar e, ok, vamos escrever a história desse povo. Como se a gente não tivesse nada, né? Não consultou a gente em nada, só vem off. Mesmo que a gente tentasse falar, a nossa fala não diz nada. E eu acho muito curioso, quando eu cheguei aqui em 2011, eu ouvi dizer que como que está a guerra na sua terra? A gente não tinha guerra. A gente não tinha guerra. E para mim foi uma surpresa. Mas hoje em dia, que a gente está numa situação em que a gente é estrangeiro na nossa própria terra, por exemplo, eu tenho meus irmãos que estão num bairro, para ir para outro bairro é quase impossível, porque se mudar para lá, se não tiver um documento, qualquer coisa, o cara pode, vem cá, você não vai voltar mais. Mas agora, cadê essa comunidade internacional que estava falando, ok, a gente está pacificando, a gente está ajudando. De um jovem com 12, 13 anos, com uma arma de grande porte que pode custar $7.000 americanos, e com um chinelo, onde esse menino encontra dinheiro para comprar essa arma? E é um conjunto de gangues. A cidade de Porto Príncipe está cercada de gangues. É incrível. É o lado que está sendo mais divulgado, né? Justamente esse caos humanitário, né? E você, nesse processo de tradução, né, das pessoas que você convive lá com o trabalho que o GAL realiza, né, as pessoas que estão chegando, qual que é o relato delas? Então, muitos deles, por mais que estejam aqui, parece que a paz não está tendo mesmo, porque a gente fica preocupado em nossos irmãos, por exemplo, o Brasil, ano passado, votou uma lei de regrupamento familiar, em que as famílias aqui poderiam trazer os parentes. Muitos deles sabiam o processo para trazer alguns parentes, mas hoje em dia está tudo parado. E a pessoa aqui, para enviar dinheiro, às vezes não tem condição, porque não tem loja para receber o dinheiro, tudo fechado, é um caos geral. É uma situação que é inimaginável. A gente que está aqui, a gente não consegue ter essa dimensão. Por exemplo, né? Uns 15 dias atrás, teve um acontecimento de atirar nos aviões, a ponto de fechar o aeroporto. E na noite que segue esse evento,
eu estou aqui e falo, meu Deus, e agora? Como que eu vou continuar a viver? Porque meus irmãos, nossa, tá difícil. O que você pode fazer para a gente, sabe? E é uma aflição. Desesperador. Posso fazer um comentário só com relação ao que o nosso colega colocou, que é uma aflição e é uma situação que já, como em 2004, e depois em 2010 com o terremoto, e agora exige seriedade, exige profissionalismo e nós temos que resistir ao amadorismo e a palavras vazias. Então, ele deu um exemplo fantástico, ou seja, no Brasil, o Brasil no ano passado votou uma lei, porque é uma lei virtuosa, de reunião familiar. Reunião familiar é um direito, certo? Então, ao mesmo tempo que você vota essa lei, certo? O que você faz? Você cria um conjunto de impedimentos para que essa lei seja levada adiante. Então, por exemplo, a Defensoria Pública da União ou as Defensorias Públicas Estaduais, elas estão absolutamente enlouquecidas. Por quê? Porque você cria a lei, só que você cria um mecanismo que impede a aplicação dessa própria lei, né? O que significa um imenso amadorismo, né? Ou seja, o que nós temos, a maneira como nós podemos lidar, né, com a situação dos haitianos. A gente está falando dos haitianos, uma situação específica, mas não só a gente pensar no Brasil diante daquilo que normalmente se chama de crise dos refugiados ou desses grandes trânsitos de pessoas, o Brasil que deveria ter um papel de destaque pela sua dimensão, pelo fato de no Brasil nós temos uma população que é relativamente receptiva à população que vem de fora. Quer dizer, isso eu posso dizer, há décadas eu trabalho com isso, eu nunca escutei em nenhuma situação pessoas dizendo, não queremos que essas pessoas venham para cá. Nunca ouvi isso, certo? Um país que tem emprego, nós temos prefeituras que entram em contato conosco, dizendo, olha, nós temos tantos empregos aqui, vocês não conhecem refugiados ou migrantes que queiram vir para cá, ou seja, um país que tem disponibilidade de recursos. Um país que tem instituições, ou seja, nós temos vagas remanescentes nas universidades. Só na Unicamp nós temos 700 vagas remanescentes, que são recursos não utilizados, são recursos que não são gastos, na verdade, para estudantes que poderiam vir para cá de regiões onde eles não estão podendo seguir os seus estudos. Se a gente reunir todas as universidades federais, estaduais e comunitárias, nós poderíamos fazer um projeto extraordinário, análogo ao Pro-Haiti, que nós fizemos em 2011. Só que o que falta, da minha perspectiva, falta, de um lado, diálogo entre as diferentes instâncias do próprio governo, né? E falta seriedade. Falta seriedade. Ou seja, se votou uma lei de reunião familiar, essa lei tem que ser aplicada. Você não pode brincar com essa lei. Tem que criar instrumentos para que ela seja cumprida, né? Se você definiu o visto humanitário para haitianos, venezuelanos e afegãos, essas pessoas podem entrar no Brasil com esse visto. Sim. Ou seja, você não pode simplesmente suspender a concessão do visto de uma hora para outra. Por quê? Porque um profissional do Itamaraty decidiu que vai suspender, e suspenderam agora, né? Suspenderam agora. Ou você não pode admitir que um policial federal de plantão decida, não, essa pessoa vai entrar e essa não vai. Por quê? Porque é assim. Não podemos ser amadores. Ou seja, da mesma forma que em 2004, isso os haitianos falaram, foi escrito um artigo na Folha de São Paulo que nós traduzimos na altura, com lideranças haitianas falando simplesmente, em 2010, durante o terremoto, que o que nós precisamos é de profissionais que ajudem os nossos profissionais, que trabalhem com os nossos profissionais. O que nós não podemos agir diante da nossa incerteza, nós temos que lidar com a incerteza dos outros, certo? E, por outro lado, o que nós temos que evitar a toda custa é evitar a politização do tema haitiano. A questão haitiana é uma questão humanitária, certo? Então, ela não deve ser politizada, não é uma questão da esquerda ou da direita, não é uma questão de um partido ou de outro, é uma questão em que o Estado tem que reagir. Por quê? Porque o Brasil assina tratados internacionais e esses tratados internacionais têm que ser cumpridos. A lei de reunião familiar não foi mais do que o Brasil reconhecer um tratado internacional que ele já havia assinado. Ou seja, a reunião familiar é um direito, certo? E nós temos que agir para que esse direito seja cumprido e não dificultar o cumprimento dessa lei.
Agora, professor e Sudley, você comentou sobre as gangues, né? O professor até falou da origem, né? Que antes eles eram mais, digamos assim, amadores, né? E ficavam com... Nem sei se podemos considerar gangues naquela época. Naquela época, exatamente. Que eles se tornaram gangues, Eles se tornaram. Né, fortemente armadas mais recentemente. Mas o que hoje, né, essas gangues querem, né? Ao impedir a entrada de um governo estabelecido, de um Estado, né? De um Estado e de um governo. Posso falar Por de gentileza. você? Inclusive é uma dúvida minha, porque tipo, eu fiquei confuso Você com a também... atuação deles, pessoalmente. A primeira coisa que essas gangues querem é que, quer dizer, o presidente Juvenal, que foi assassinado, certo? Ele foi, mal ou bem aquele presidente havia sido eleito. O primeiro-ministro que assume como chefe de Estado, ele assume como chefe de Estado com um mandato de organizar eleições que ele não organizou. Ou seja, o primeiro-ministro que saiu do Haiti, que agora dizem que está em Porto Rico, né? E que esse primeiro-ministro ele tinha que ter organizado eleições que ele não organizou. Então, paradoxalmente, nós temos uma situação de grupos que são chamados de gangues e que, na verdade, querem o cumprimento da lei, que é o quê? Organização de eleições democráticas para que todos possam expressar aquilo que eles desejam. Então, nós temos um paradoxo, né, que nós chamamos de gangue, que supostamente são grupos ilegais, grupos que a principal demanda deles é a organização de eleições que o atual primeiro-ministro prometeu e não, ele deveria ter feito, e mais do que isso, ele foi renovando o seu mandato, e ele sim foi se transformando num pequeno ditador, ele tem a sua própria gangue privada, e esse primeiro-ministro... Então, essas chamadas gangues, eu volto a dizer, nós temos uma mistura de tudo, evidentemente nós vamos ter grupos ali armados e que conseguem recursos para a compra de armas graças a esse fluxo de drogas que passa pelo Haiti, mas eu diria que a imensa maioria da população juvenil masculina haitiana no Haiti, que está agindo de maneira violenta nas ruas, o que ela quer são as eleições. É a organização de eleições. E ela não quer o retorno desse primeiro-ministro, porque é um primeiro-ministro pirata. Entendi. Muito. É exatamente isso, Sandro. Exatamente você concorda? isso, concordo. Inclusive, alguns dos meninos, a gente só quer viver em paz, a gente só quer um país organizado. Por exemplo, hoje eu estou com essa arma, não é que eu queria estar com essa arma, mas é essa arma que vai ajudar com que eu tenha o país que eu quero. Quer dizer, é uma demonstração de força para aquilo que deveria ser o fortalecimento das instituições da sociedade civil haitiana, esse processo que o professor explicou que foi destruído, né? É quase como se fosse o restabelecimento disso, da estrutura social civil haitiana. Organizada. A sociedade civil organizada. Isso. O restabelecimento dela. Isso. É uma visão que realmente a própria imprensa, né, acaba não tendo, né, não passando. Só um detalhezinho que eu acho que é importante para ter noção. A origem, se a gente fizer uma associação entre as gangues de agora, os grupos Chimé de 2004, o que a gente vai encontrar? O que tinha antes, né? A origem dessas organizações, isso você sabe, são as OPs. OPs são Organização Popular. O que são as organizações populares? São as comunidades eclesiais de base que nos anos 80 atuavam no Haiti, como no Brasil, também atuavam para promover a redemocratização do país, certo? Só que a situação no Haiti foi numa direção que acabou levando a um tipo de manifestação violenta por parte dessa juventude. Mas a origem dessas organizações são as comunidades eclesiais de base dos anos 80, que foram sistematicamente ignoradas, massacradas, assassinadas, né, por parte por exemplo, quando chega as forças americanas em 1993, novamente, qual é a surpresa dos haitianos? É dizer, certamente nós temos problemas políticos, mas nós não estamos em guerra civil. Em nenhum momento os haitianos negam que eles tenham problemas políticos. Agora, entre você ter problemas políticos e você ter uma guerra civil,
há um salto brutal. Então, no Haiti, sistematicamente, tudo que é conflito você transforma numa situação de guerra, ou o que você faz? Você afirma uma espécie de incapacidade dos haitianos de autogoverno, o que a história nega. É só olhar para a história e nós vamos ver longos períodos em que o Haiti se autogovernou, como qualquer outro país das Américas. E, professor, é possível, lógico, explicar a raiz também de tudo isso na história, né? A gente observando, por exemplo, quando da independência do Haiti assumiu uma dívida milionária, né, imposta pela França, uma série de ditaduras sangrentas, né, essa instabilidade política que vem já há bastante tempo. Então, eu queria que o senhor rapidamente explicasse também a raiz disso que a gente está vivendo, com base no histórico do Haiti. Tá. Bom, eu diria o seguinte, eu diria que nós temos um grande problema logo no momento genético do Haiti. Nós temos uma imensa tensão. Uma imensa tensão que é, de um lado, uma população que conquista a independência, né, e veja bem, primeiro elimina a escravidão, acaba com a escravidão, conquista a independência e expulsa o colonizador. Certo? Ou seja, que é algo único nas Américas. Quer dizer, o elemento colonial vai embora. Certo? Foi a primeira a fazer isso. A primeira a fazer isso. E uma população que, evidentemente, está reagindo contra o quê? Está reagindo contra o trabalho escravo e está reagindo contra o regime de plantation. Certo? Então, uma população que propõe uma alternativa ao regime de plantation, que também tem um nome haitiano, que chama LACU. Né? LACU é uma unidade simbólica, produtiva, familiar, né? Que, ao mesmo tempo que garante a reprodução familiar, a reprodução afetiva, a reprodução simbólica, a relação com os antepassados, a relação entre os mortos e os vivos, garante também a possibilidade de você levar produtos ao mercado que não estejam atrelados à produção escravista. Que produtos eram esses? Café e cacau. Então, nós temos essa população. Por outro lado, que você tem uma imensa pressão, no caso, a França, que não reconhece a independência do Haiti no dia 1º de janeiro de 1804, certo? E evita que todas as demais nações do mundo reconheçam a independência do Haiti, certo? Então, isola o Haiti. Você tem uma espécie de, como os haitianos falam, embargo, um grande embargo internacional ao Haiti. Né? Resumidamente, a França reconhece em 1825 a independência do Haiti mediante o compromisso assumido por uma liderança real. Pétion était um líder, o Papa Pétion. Ele reconhece a independência do Haiti mediante o pagamento da dívida. Então começa um processo histórico no Haiti de imensa pretensão. Quer dizer, de um lado, uma elite que assume o pagamento da dívida, de uma dívida absurda, impagável, uma dívida e que paga. Em 122 anos, né? E que paga. Certo? Dos poucos países que pagou a dívida. 122 anos. E, de outro lado, uma população camponesa que quer manter o seu estilo de vida camponês, que é um estilo afluente. Então, o século XIX haitiano é um século paradoxal, certo? Onde você tem essa tensão, mas, ao mesmo tempo, é importante dizer, você tinha uma população camponesa haitiana afluente, ou seja, havia bem-estar no Haiti, certo? O que você tem é uma resistência dessa população a qualquer projeto de reconcentração da produção fundiária e a retomada do plantation. Nós hoje sabemos, com a crise climática, o quanto os haitianos estavam nos oferecendo uma alternativa ao horror que todos nós vivemos contemporaneamente no século XIX. Em 1915, nós temos o primeiro grande evento, eu diria que é a ocupação norte-americana, uma invasão norte-americana, uma recolonização. O Haiti se transforma num protetorado norte-americano, certo? Esse domínio norte-americano no Haiti vai entre 1915 e 1934, e é nesse momento em que nós temos uma tentativa brutal de reconcentração de terra e uma reação camponesa, essa sim, também brutal. Os camponeses fazem uma guerra contra a presença norte-americana no Haiti. Só que aí tem um pequeno detalhe. Os norte-americanos, eles intervêm diretamente numa instituição que é uma instituição muito poderosa no Haiti, que é o Exército. Né? Então, nesse momento é que nós temos a formação daquele que seria um grande ditador,
amigo dos americanos, que é François Duvalier, o Papadoc. O Papadoc. O François Duvalier é formado nesse momento, é um médico, antropólogo, se forma nesse momento como militar sob a tutela norte-americana, né? E em 1956 ele alcança o poder no momento em que o mundo está passando por uma grande turbulência, particularmente o Caribe. Ele consolida o seu poder no momento em que nós temos a Revolução Cubana, e o Papadoc, nesse momento, ele se volta para os Estados Unidos e dizem: se vocês não quiserem uma revolução no Haiti como a Revolução Cubana, vocês têm que deixar eu fazer aquilo que eu quiser. Ele tem um discurso em que ele deixa isso claro. Ele diz isso aos franceses e aos norte-americanos. E aí nós temos um fenômeno único nas Américas, né? Quer dizer, o Papadoc ele estabelece como grande inimigo os intelectuais haitianos, certo? Então nós temos uma situação que é uma situação também que nós conhecemos isso no Brasil. Quer dizer, durante a ditadura o exílio brasileiro foi brutal, mas também tiveram os que ficaram, e nós sabemos o quão importante foi, por exemplo, apesar de uma ditadura, nós podermos ter a Unicamp. Certo? Nós sabemos o quão importante foi para a democratização. Apesar da ditadura, a gente poder ter um SEBRAP. Certo? A gente sabe o quão importante foi isso para a democratização brasileira. Isso não ocorre no Haiti. Ou seja, no Haiti, o massacre à universidade é brutal, o massacre aos intelectuais é brutal, o êxodo dos intelectuais do Haiti é brutal. E no momento em que se desfaz a ditadura do Valierista, no início dos anos 80, o retorno desses intelectuais também se dá de maneira errática, digamos, né? Então, eu diria que, se eu pudesse resumir, e aí teria um outro elemento, e aí realmente a gente tem que parar, porque né, tem um elemento que nós temos um momento de grande esperança no Haiti. Esse momento é 1990, quando nós temos a eleição do Aristide. Né? O Aristide ele se elege, é um líder legítimo, é um líder alinhado a ideias de esquerda, mas ele é eleito democraticamente, certo? E existe, logo em seguida, é feito um golpe de Estado pelos militares contra o Haiti. Contra o Aristide. O Aristide sai do Haiti, e aí nós temos um período muito conturbado no Haiti, que é o período que os haitianos chamam do período de coup d'État, que é o período em que os militares estão controlando tudo, né, no Haiti, naquele contexto. Os norte-americanos acabam, por final, assumindo a ideia de que uma ditadura militar naquele momento é insustentável no Haiti. O Aristide retorna. Mas aí o Aristide retorna numa situação errática, eu diria, porque logo que ele volta o segundo mandato. Ele acaba o primeiro mandato, aí você tem o Préval, depois ele retorna eleito, só que nesse momento o Aristide ele tem dois movimentos. Um movimento que eu diria que é um movimento que a gente tem que levar muito a sério, que é quando o Haiti proclama os seus 200 anos de independência, o Aristide faz uma exigência de que a dívida que teria sido paga fosse devolvida ao Haiti. Por quê? Porque não se paga pela independência. Um escravo não paga pela sua liberdade. A liberdade não tem preço. A independência não tem preço. Então, a ideia de que existem vários estudos feitos por economistas que mostram que uma certa reprodução da pobreza no Haiti estava atrelada justamente à maneira com a qual o Haiti pagou a dívida. Então, o Aristide, de um lado, ele exige o pagamento, a devolução, certo? Então, com isso, ele se indispõe com a França. Compra uma briga tremenda. Enorme. E, de outro lado, temos que também admitir que o Aristide, ele, naquele momento, ele já tinha se transformado numa liderança relativamente paranoica, como outras lideranças, que estão o tempo inteiro agindo com imenso temor de um ataque, de um assassinato. Então, o Aristide ele tinha organizado a sua própria guarda pessoal, ou seja, ele tinha reproduzido, e aí acho que é interessante a gente pensar quais são as raízes, né? Eu diria que ele reproduziu uma forma de exercício de poder que tinha sido criada, ou pelo menos consolidada, durante o período de Duvalier, que é, além do exército, o chefe de Estado ter uma espécie de guarda pessoal.
No caso do Duvalier, o Duvalier tinha os Tonton Macoute. No caso do Aristide, o Aristide mobiliza os próprios chimeras, essas quimeras, que são esses jovens que então nós temos uma situação novamente... Quase como se fosse uma milícia. Uma milícia. A palavra certa, perfeito. Você acertou. O Aristide ele desenvolve uma milícia pessoal. Certo? Então, eu diria que nós temos um paradoxo, em que, de um lado, nós temos uma demanda legítima de um presidente legitimamente eleito, e, de outro lado, a organização de um movimento inadequado, que não é aceito por parte da população, porque a população não quer milícias. A população quer escolas, a população quer médicos, a população quer emprego. Qualquer semelhança não é a mera população coincidência. Quer uma vida digna. E para talvez concluir, acho que valeria a pena a gente pensar nas palavras clássicas do Haiti, né, que definem, da minha perspectiva, o caráter haitiano. Quando você vai entrar na casa de um haitiano, quando você pede para entrar na casa de um haitiano, já aqui no Brasil a gente toca a campainha, bate palma, no Haiti se diz oné, que honra. E a pessoa de dentro da casa responde respeito. Ou seja, o que Haiti quer é a volta da honra e do respeito. E quando eu fiz essa brincadeira, né, de qualquer semelhança não é mera coincidência, porque a gente vive um processo parecido hoje aqui no Brasil, não precisa nem falar muito, daria um outro analisa sobre isso. Mas, inclusive, outro dia o senhor Omar falou de, apesar da ditadura, a gente tem a Unicamp, apesar da ditadura, a gente tem Sebrae. Eu me lembro daquela música, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Outro dia, pensando na situação, essa música não parou de passar na minha cabeça. É uma situação muito difícil. Muito. E a gente só quer viver com dignidade, com humanidade. E é o que eles não querem. Que a gente esteja junto. Esse ideal de juntos somos fortes. Eles não querem isso. E é por isso que eles estão fazendo de tudo, essa ideia do lacu, né? Para destruir. Mas, enfim. Bom, e com essa sua mensagem, a gente então encerra o programa hoje. Eu agradeço muitíssimo a participação, né, do professor do Departamento de Antropologia da Unicamp, Omar Ribeiro Tomás, que desenvolve pesquisas nas áreas de Antropologia da Guerra e do Conflito e História Social da África e do Caribe, que fez estudos de campo no sul de Moçambique, Uganda e Haiti, e o aluno de graduação em letras, Sudley Santil, que é haitiano e participa do grupo de acolhimento em línguas, o GAL, do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem. O GAL faz a tradução e interpretação comunitária e acolhimento de imigrantes e refugiados na região de Campinas. O Sudley é tradutor e intérprete comunitário de crioulo haitiano para o português e vice-versa. Muito obrigada aos dois pela participação. E o Analisa fica por aqui com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau, edição de Kleber Casablanca. Até o próximo programa.